mês de novembro e para nós aqui está sendo o auge dos transplantes. Nós estamos correndo para passar nossas mudinhas todas para a terra. Algumas estão até um pouco sofridinhas porque já deviam ter sido plantadas e a gente ainda não conseguiu. Mas a gente precisa muito aproveitar essa janela de oportunidade que a gente tem agora. É um bom momento para isso, para transplantarmos, porque as noites ainda são noites um pouco mais frescas, não é tão quente como vai ser quando chegar o verão. E isso faz com que as mudinhas consigam se desenvolver melhor, né? Essa aqui, inclusive, eu até passei ontem pro vasinho e ela tá bonitinha, porque tá sendo fresquinho o clima. Então é uma época que nós temos que aproveitar ao máximo. Mas a gente, lógico, também pode semear agora. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Quais os cultivos nós podemos semear agora e vamos poder transplantar aí ao longo dos próximos meses ainda em todas as regiões do Brasil. Vamos começar falando aqui das nossas raízes. Agora, em novembro, é bom de plantar em todo o território do Brasil a mandioca. E fica um alerta para o pessoal do sul que tem interesse de plantar mandioca. Esse é o último mês para estar plantando mandioca, segundo as recomendações aí da Embrapa. A mandioca a gente planta usando a rama dela. Então essa rama aqui, você precisa conseguir uma rama com algum produtor, alguém que tenha. E você vai plantar uns pedacinhos mais ou menos assim, ó, de um palmo, um pouco menos, né? Que tenham uns 5, 6 olhos. Esses olhos é aqui que vai sair a brotação da mandioca, ó. E você pega e planta ela. Tem gente que planta em pezinho na terra, só que aí você tem que cuidar de plantar o lado que era as folhas para cima e o lado da raiz para baixo. Mas eu sempre aprendi desde criança, meus pais sempre plantaram, plantando deitadinho, assim, ó. Faz um bercinho, né? Um buraquinho e coloca dentro a rama e enterra com um tanto assim de terra, mais ou menos. Eu tô explicando isso porque no último vídeo alguém perguntou, não lembro o nome agora que eu esqueci de anotar, mas alguém perguntou se tinha como germinar a mandioca a partir da raiz, assim como dá pra fazer com a batata doce, que a gente já mostrou, né? Que ela larga o broto e você pode tirar a rama e plantar. Mas não, com a mandioca isso não funciona, a mandioca precisa ser de rama mesmo. A batata doce, você sim consegue germinar a partir da raiz, né? Produz a rama, depois você planta a rama, não aquela batata. Porque se plantar batata, ela vai produzir mais rama do que batata. Então, é melhor plantar a muda de rama. E a batata doce, então, também é ótima pra gente estar cultivando agora. Cúrcuma, que é o açafrão da terra, beterraba, cenoura. Beterraba e cenoura sempre fazendo aquela observação, né? Você precisa escolher variedades para o calor, porque tem variedades que são para o frio. Então, se você for plantar de pacotinho, né? Semente de pacotinho, olhe atrás os meses para ver se você está plantando a variedade certa. Apesar de nós estarmos tendo ainda noites um pouco mais amenas, durante o dia faz bastante calor. E essa condição não é muito favorável para as nossas saladas de folha. Elas são delicadas, tendem a queimar fácil e também fazer isso daqui, ó, rapidamente começar a querer dar flor. Então, agora o recomendado seria o quê? Plantar em maiores quantidades, mais mudinhas, para que você possa colher elas menores. Você não precisa esperar ela ficar aquele pé bonito, porque provavelmente ela não vai chegar nesse ponto. Dado o calor, ela vai querer florescer antes, né? Tanto rúcula, alface, todas elas são indicado o cultivo agora, né? Agrião, mas ela vai ter essa tendência de subir rapidamente. Então, é bom você plantar uma quantidade, se você come bastante salada, plante uma quantidade maior de mudinhas, assim você pode colher elas menorzinhas, pezinhos menores. E você vai evitar que ela cresça e, ó, floresça. O pé de rúcula ainda é pequenininho, mas já querendo florescer. Então, podemos cultivar de tudo, só que a gente precisa ter alguns cuidadinhos, né? E outro cuidado é em relação, eu falei antes, fui pegar uns pacotinhos ali para mostrar para vocês. Os meses de recomendação, eles mudam de acordo com o estado em que você tá. Então, por exemplo, essa aqui é uma mostarda que eu peguei, uma semente de mostarda. Ela tem recomendação de plantio no sul, no sudeste também ainda, mas nas regiões do centro-oeste, norte e nordeste já não é mais indicado. Diferente, por exemplo, dessa variedade de alface, que tem aqui o plantio indicado no Brasil inteiro todos os meses do ano.
Então, é isso que você precisa estar atento. Qual variedade que você vai escolher? Sempre olhe atrás do pacotinho para escolher uma que tenha o cultivo indicado aí na sua região nesse mês. E é importante não esquecer também dos temperinhos. Salsinha, cebolinha e o nosso coentro, para quem gosta de coentro, né? Agora, no calor, ele vai muito bem. É a época perfeita de estar plantando ele. Tanto o coentro adora que aqui na nossa horta ele começou a nascer sozinho. A gente teve coentro já plantado nesse canteiro que deu semente e eles já estão nascendo por conta. Então é a melhor forma de você saber que está na época de plantar alguma coisa. Se você já teve plantado antes e você vê nascendo espontaneamente, é a hora perfeita para estar semeando. E agora nós também podemos semear em novembro as nossas hortaliças de frutos. Mas nesse grupo a gente vai ter uma diferença que eu vou falar logo mais. A princípio, vou passar aquelas que podem ser semeadas no Brasil inteiro, como é o caso das nossas abobrinhas, as abobrinhas de tronco, não as de rama, tá? As abobrinhas de tronco, a gente tem aqui também berinjelas, vamos dar uma olhadinha ali. Olha só que beleza, o pé chegou a cair com o peso das frutas, a gente já colheu muita berinjela daqui. Esse pé daqui pra frente vai começar a decair, mas a gente pode sim estar semeando para renovar, plantar novas mudinhas, que ela vai bem agora nessa época. Temos aqui também nosso pezão de milho preto, então a cultura do milho também tem o plantio, né, a semeadura indicada agora no Brasil todo ainda. Feijões, chuchu e toda essa outra listinha que a gente vai deixar aqui do lado para vocês, podem ser plantadas agora no Brasil todo. E vamos falar um pouco também de uma especificidade que a gente passa a ter a partir de novembro para quem está na região do bioma amazônico, que é um local onde agora começa a ter um volume muito maior de chuvas. Então, vamos chegar aqui para a gente falar de alguns cultivos que já não tem mais a indicação para ser plantadas nesse bioma, quem está num bioma amazônico. Olha aí, por exemplo, o pimentão. Os pimentões, as pimentas de uma forma geral, né? Ele não tem o cultivo, assim como o tomate, não tem cultivo mais indicado para quem está na região do bioma amazônico em razão do excesso de chuvas. Também melão, melancia, abóbora de rama, que são essas que têm uma suscetibilidade maior à presença de fungos, né? Pepinos, porque os fungos eles vão se proliferar muito mais com esse clima mais úmido. Então, alguns locais até conseguem fazer um cultivo mais protegido, com giraus, né, plantando em elevação, mas fica mais difícil. Então, se você puder optar por plantar as plantas mais resistentes, que foram aquelas primeiras que a gente falou, fica melhor, caso você more nesse local, né? E não podemos esquecer de falar das nossas flores. Muito importante termos flores também na nossa horta. E agora, sim, é uma época propícia e a gente pode estar semeando ainda as zinhas, as dálias, girassóis, calêndulas, todas essas flores maravilhosas que vão atrair muitos insetos polinizadores aqui para as nossas hortas. Vão encher de beleza o local pra gente, né? Beleza pra gente e também alimento aí para os nossos polinizadores, que são essenciais para que possam vir a polinizar aí os nossos tomates, abobrinhas. A gente depende muito da presença deles para estar polinizando nossas plantinhas. E também temos aqui na horta essa chuva de prata. Amor, seria interessante o pessoal também plantar agora na primavera? Sim, com certeza. De forma geral, praticamente todas as flores podem plantar na primavera, né? A gente tem também a lantana, que eu acabei esquecendo de mencionar, mas ela pode ser plantada. Os camarões, tá perdido o camarãozinho marrom ali dentro, ó, mas os camarões também podem ser plantados agora. A exceção vai ser aquelas florzinhas mais delicadas, como uma... Bom, violeta a gente já não plantaria na horta, né? Mas amor perfeito, essas plantinhas, essas florzinhas que são mais de inverno, que não. Mas as demais podem plantar com certeza, que elas vão ficar muito felizes nessa época. E eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre cultivo em vasos. A maioria de todos esses itens que a gente citou, de todas essas variedades, podem sim estar sendo cultivadas em vasos. Só que vocês vão precisar ter uma atenção muito maior agora, né? Com os cultivos em vasos. Mais rega, ele precisa de mais rega do que o canteiro.
Aqui a gente tem uma berinjela em vaso que até acabou sofrendo um acidente nesse sentido. A gente confiou que porque choveu ela tinha água suficiente e não é o caso. O vaso recebe menos água da chuva do que o canteiro, então faltou água para ela, quase perdemos o pé de berinjela. Então, muito cuidado. Vocês podem sim plantar tudo em vaso. A gente tem aqui até umas cenouras também que estão crescendo aqui em vaso. Essa é uma variedade ainda de inverno, que já está sofrendo com o calor. Enquanto que a variedade de verão, ó, tá bonitinha ali do lado em outro vasinho. Então, vocês podem plantar praticamente de tudo em vaso, só tem que ter cuidados extras. Estou aqui do lado dos meus pés de nabo. Quero, inclusive, aproveitar para colher junto com vocês. Vamos ver se nasceu grande. Olha aí. Grandão e colhido no vaso. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os cultivos que já não são mais tão indicados, né? Eu falei das raízes no começo, acabei esquecendo de citar isso. No caso dos nabos e rabanetes, eles já não têm mais o cultivo indicado, a semeadura indicada nas regiões quentes. Então, centro-oeste, norte e nordeste já não pode mais plantar. Sul e sudeste ainda pode plantar rabanetes. O sul ainda pode plantar nabos, mas entra naquela mesma questão que eu falei antes, sobre você estar no finalzinho ali, é a última oportunidade. Eu já prefiro não semear mais nessa época. Eu vou deixar para voltar a semear lá no finalzinho do verão, na entrada do outono ali, que aí eles vão crescer bem. Agora eles acabam tendo mais problema de pragas e doenças do que produzir realmente, né? Mas foi uma boa experiência cultivar os nabos aí no vaso. Dá muito certo. Só precisa ser um vaso profundo. Agora vamos responder algumas dúvidas que o pessoal deixou nos comentários. Sim, com certeza. Essas dúvidas são dos comentários do último vídeo, O que plantar. Então vamos lá. A Luciana Martins deixou um comentário dizendo: repolhos com bichinhos que parecem pulgas brancos, o que fazer? Certo. Então isso acontece, é muito normal acontecer em toda a família das brássicas, que elas são uma família de plantas que tem a couve, o repolho, brócolis, couve-flor, certo? E quando começa a esquentar, não é mais o clima propício para elas. Então elas ficam mais sensíveis e consequentemente atraem mais pragas, né? Essas que parecem pulgas brancas, a gente tem aqui um caso, ó. Vamos ver se a nossa câmera consegue mostrar isso para vocês. São os pulgões. Eles são muito comuns de aparecer nessa época, tá? Em que começa a esquentar, eles aparecem muito nessas brássicas. O que fazer? Vamos lá. É saber que essa planta ela tá terminando seu ciclo, então não adianta a gente ter excesso de cuidados também. Mas o que você pode fazer no caso do repolho, que você ainda vai poder colher a cabeça depois, né? Você pode lavar fora esses pulgões com água mesmo, assim, passando a mão, você consegue lavar eles. Você pode também passar um detergente com água, uma misturinha que você pode fazer, que você coloca lá uma colher de sopa em 1 litro de água e borrifa, só que você vai ter que borrifar várias vezes. Então é melhor você ir passando aquilo ali e tirando os bichinhos assim, com a mão. Só que também tem a questão do controle biológico. O que a gente tá vendo aqui, ó? Esse bichinho compridinho, na verdade, é um filhote de joaninha. Aqui a gente já tem ela um pouquinho maior, ó. É uma joaninha em formação. E as joaninhas, elas comem esses pulgões. Então, esses bichinhos, eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui comendo esses pulgões. Serve de alimento para eles. Então tem essa interação benéfica, a gente sempre fala, tenha flores na horta, porque as flores atraem os polinizadores, atrai também as joaninhas. E as joaninhas também comem pulgões. Então vai ter esse controle biológico. E outra coisa que você pode fazer é aplicar um pouco de calcário na base da planta, mesmo sendo em vaso também é bom, porque a presença dos pulgões indica uma deficiência de cálcio, possivelmente, né? Mas isso vale mais se ele estiver aparecendo no começo do cultivo. Quando você está já no final, é meio que natural aparecer, porque aquela planta já está definhando, é da natureza. Vem os insetos que vão acabar com ela, entende? Porque ela está indo para o final do ciclo. Isso é o natural. A Vânia Duarte deixou um comentário dizendo: ao fazer uma geral e tirar os matinhos, as plantas começaram a aparecer comidas pelos bichos. Então, é isso que eu sempre falo. Deixa os matinhos na horta porque eles ajudam a proteger nossas plantas. Porque se não tiver eles, os insetos vão comer as nossas plantinhas. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo. Essa folha de mamona aqui tá toda comidinha, ó, toda esburacada. Esses comidinhos no meio da folha, assim, é feito por lesmas, caracóis. São eles que fazem esses buraquinhos no meio das folhas.
E é quando a gente vira aqui e olha aqui embaixo, olha quem que a gente encontra. Grudadinho aqui, ó, um caracol, tá vendo? Então, se a gente não tiver matinhos espalhados pelo meio, vai ter só as nossas plantas. E aí eles vão atacar muito mais elas. Então, não tô falando de deixar a horta virada num matagal. Mas olha aqui, a gente tem um pé de abobrinha, ali tem um pé de mamão, que vai crescer e no futuro ser um extrato mais alto. Tem aqui um pé de mamona, aqui eu plantei embaixo uma mudinha de couve, ela vai receber uma sombrinha parcial, depois com o tempo eu tiro essa mamona. Ali tem um caruru, que é outra planta que os insetos adoram. Tem até uma Maria Fedida ali nele, ó. Em vez dela tá lá, uma não, tem várias, ó. Em vez de elas estarem aqui na nossa berinjela, estão aqui, no pé de caruru. Então é importante, eles não vão competir com as nossas plantas se eles estão em quantidade pequena, entende? Você não vai deixar virar um matagal, mas você deixa uma certa quantia de matinhos presentes na horta, sim. É muito benéfico. Traz diversidade, atrai insetos, aqueles que têm flor atrai polinizadores também, né? O caruru, a sementinha serve de alimento para os passarinhos também que vêm aqui, ao mesmo tempo já come outros insetinhos. Então é todo um equilíbrio que vai se estabelecendo. Então é muito importante sim deixar os matinhos na horta. Comentário da Cida Souza. A abobrinha deu flores, mas não formou frutos. Tá, isso é bem comum acontecer no começo da produção ali das chamadas curcumbitáceas, que é uma família bem grande de plantas. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma abobrinha que vai começar, ela ainda não abriu as flores, né? Elas estão formando aqui, ó. Mas eu já sei que dessas flores que tem aqui, nenhuma vai dar fruto. Por quê? Elas são todas chamadas flores macho. Tem o talinho, tem a flor. Não tem a abobrinha pequenininha aqui atrás, tá? Então, no começo é bem comum, elas colocam bastante flor macho. Elas vão com isso acostumar os polinizadores a vir aqui. Atrair as abelhinhas, mariposas para ela. Então no começo é bem comum, elas vão dar só a flor macho que não produz fruto. Eu não tenho nenhuma flor fêmea de abobrinha, mas tem no pé de chuchu, vou mostrar para vocês lá. Quando eu falo de flor fêmea, é isso aqui. A flor fêmea, ela vai ter não só o talinho e a flor na ponta, ela vai ter um mini frutinho antes da flor. Então ela sai ali um pequeno talinho, forma o frutinho e daí vai ter a flor. Essa é a flor fêmea. Então, o inseto que poliniza, ele precisa ir lá na flor macho, que é aquela que só tem o talinho e a flor, pegar o pólen que tem lá e trazer aqui dentro desse daqui, dessa florzinha fêmea. E outra razão de talvez não formar frutos, se você estava tendo dessas flores fêmeas também, é porque então tá faltando polinizadores. E nesse caso, você pode fazer a polinização manual, que é você ir lá, com um cotonete ou mesmo com o dedo, você pega um pouquinho do pólen que tem na flor macho e leva nessa florzinha fêmea que tem o frutinho e coloca lá naquela parte amarelinha dela central o pólenzinho lá. Aí você vai ter feito a polinização manual. Um usuário não identificado deixou um comentário dizendo: como posso ter o calendário? Certo, acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, né? Nós temos o calendário de plantio. Nesse calendário ele está distribuído aqui conforme as fases da lua, para quem quiser plantar seguindo as fases da lua, né? Mas tudo que tá no calendário de novembro, vocês podem plantar, semear em novembro. Eu tô falando em semear, mas lógico, você pode se encontrar para plantar as mudas já crescidas, pode estar plantando também, transplantando. Esse calendário fomos nós que elaboramos, nós que pesquisamos reunimos, né, todos esses cultivos organizados aqui para o plantio de acordo com cada mês, né? Porque você encontra as informações soltas na internet, mas você não encontra um completão assim. Então esse aqui foi um trabalho que a gente fez. A gente disponibiliza o calendário do mês gratuitamente para download. Então na descrição do vídeo tem ali o link para você baixar o desse mês gratuito. Mas a gente também disponibiliza na Hotmart a versão completa do ano todo, né? O calendário completo de 2023. É um valor bem simbólico, R$15,90. E você pode baixar ele, é uma versão PDF, né? Então é um documento online, aí você tem que mandar imprimir se você quiser ter ele impresso, como a gente tem o nosso aqui. Mas eu quero aproveitar para dar um spoiler aí para vocês do que vem pela frente. A gente já tá trabalhando no calendário do próximo ano, que não vai ser só um calendário, vai ser bem diferente desse ano. A gente tá fazendo também um planner,
que é uma espécie de uma agenda, né? Vai ser o planner do hortelão, né? Agenda para quem gosta de horta. Que você vai poder usar como uma agenda normal também, lógico, mas vai ter lá todas algumas informações aí para facilitar a sua vida no cultivo. Então, espero que vocês venham a gostar. Mais pra frente, vocês vão saber mais a respeito. Hoje espero que esse vídeo tenha contribuído para ajudar vocês aí a organizarem também os plantios agora do mês de novembro. Se ficou qualquer dúvida ou se vocês tiverem sugestões também, por favor, deixe nos comentários. Se tem algo que de repente na região de vocês é diferente em relação ao clima do que a gente falou também, pode deixar nos comentários que a gente vai melhorando para os próximos calendários. A gente sempre aproveita esse feedback de vocês. Abração, pessoal! Desejo aí um bom mês de plantio para todos e a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!